Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Observação importante: devido à origem europeia de Sigmund Freud, a pronúncia de nomes, locais ou expressões pode estar errada quando pronunciadas em português. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado, boa leitura. Compêndio da Psicanálise. Capítulo 9. O mundo interior. Para dar notícia de uma simultaneidade complicada, não temos outro caminho senão recorrer à sucessão da descrição, e por isso todas as nossas exposições pecam em primeiro lugar pela simplificação unilateral e esperam ser completadas, reformadas e, assim, retificadas. A representação de um eu que faz a mediação entre isso e o mundo exterior, que aceita as exigências impulsionais do primeiro, a fim de conduzi-las à satisfação, que faz observações no segundo aproveitadas sob a forma de lembranças, que, atento à sua autoconservação, se defende contra exigências desmedidas de ambas as partes, e, ao fazê-lo, é guiado em todas as suas decisões pelas ordens de um princípio de prazer modificado. Essa representação é exata, na verdade, apenas para o eu até o fim do primeiro período da infância, em torno dos 5 anos. Por volta dessa época se completou uma importante modificação. Ocorreu a renúncia a uma parte do mundo exterior como objeto, pelo menos parcialmente, e, em compensação, ela foi acolhida no eu, via identificação, ou seja, se tornou um componente do mundo interior. Essa nova instância psíquica dá prosseguimento às funções que aquelas pessoas do mundo exterior tinham desempenhado. Ela observa o eu, lhe dá ordens, julga-o e ameaça-o com castigos exatamente assim como os pais, cujo lugar ocupou. Chamamos essa instância de super-eu, e a sentimos em suas funções julgadoras como nossa consciência moral. É digno de nota que o super-eu muitas vezes desenvolva uma severidade para a qual os pais reais não deram o modelo. Além disso, que ele não peça contas ao eu somente por seus atos, mas igualmente por seus pensamentos e intenções não executadas, que ele parece conhecer. Somos lembrados de que também o herói da lenda de Édipo se sente culpado por seus atos, e se submete a uma autopunição, embora a coerção do oráculo devesse inocentá-lo, tanto segundo nosso juízo como no dele próprio. Na verdade, o super-eu é o herdeiro do complexo de Édipo, e só é instituído após a liquidação deste. Por isso, seu rigor excessivo não segue um modelo real, mas corresponde à intensidade da defesa, que foi empregada contra a tentação do complexo de Édipo. Um pressentimento desse estado de coisas por certo se encontra na base da afirmação dos filósofos e dos crentes de que o senso moral não é inculcado no homem pela educação ou adquirido por ele na vida em comunidade, e sim implantado nele por uma autoridade superior. Enquanto o trabalha em completa harmonia com o super-eu, não é fácil diferenciar as manifestações de ambos, mas tensões e distanciamentos entre eles podem ser percebidos com bastante clareza. O tormento das repreensões da consciência moral corresponde exatamente ao medo da criança de perder o amor, medo que foi substituído pela instância moral. Por outro lado, quando eu resistiu com sucesso a uma tentação de fazer algo que seria ofensivo ao super-eu, ele se sente elevado no sentimento de seu próprio valor e fortalecido em seu orgulho, como se tivesse feito uma aquisição valiosa. É dessa maneira que o super-eu continua a representar o papel de um mundo exterior para o eu, embora tenha se tornado uma parte do mundo interior. Para todos os períodos posteriores da vida, ele representa a influência da infância do indivíduo, dos cuidados que recebeu, da educação e da dependência dos pais, da infância que, no caso do ser humano, foi tão prolongada pela convivência em famílias. E com isso não se ressaltam apenas as qualidades pessoais desses pais, mas também tudo que atuou de maneira determinante sobre eles próprios, as inclinações e exigências da situação social em que vivem, as disposições e tradições da raça de que descendem. Caso se prefira constatações gerais e distinções nítidas, pode-se dizer que o mundo exterior, em que o indivíduo se encontrará exposto depois de separar-se dos pais, representa o poder do presente,
seu isso, com suas tendências herdadas, o passado orgânico, e o supereu acrescentado mais tarde, sobretudo o passado cultural, que a criança, nos poucos anos do primeiro período de sua vida, deve, por assim dizer, revivenciar. Não é fácil tais generalidades estarem corretas de maneira geral. Uma parte das aquisições culturais certamente deixou seu precipitado no isso. Muitas coisas trazidas pelo supereu despertarão um eco no isso, algumas coisas novas vivenciadas pela criança experimentarão um efeito reforçado por repetirem vivências filogenéticas antiquíssimas. O que herdaste de teus pais, adquire-o para possuí-lo. Assim, o supereu ocupa uma espécie de posição intermediária entre o isso e o mundo exterior, ele reúne em si as influências do presente e do passado. Na instauração do supereu se vivencia, por assim dizer, um exemplo de como o presente é convertido em passado. Fim da obra Compêndio da Psicanálise. Obra incompleta de Sigmund Freud. Esse audiobook foi criado para reprodução exclusiva nas redes sociais do canal Simplesmente Freud no YouTube. Caso você esteja ouvindo esse áudio em outro canal, denuncie. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a narração de toda a obra de Sigmund Freud com deficientes visuais e estudantes de psicanálise. Apoie o canal Simplesmente Freud curtindo, compartilhando e comentando esse áudio. Obrigado. Fim desse texto.